Olá, meus caros. Hoje vamos dar continuidade na nossa série de teorias das conspirações. Hoje falaremos dos protocolos dos sábios de Sião, a conspiração mais controversa da história. Falar sobre o documento falsificado que foi usado para espalhar teorias de conspiração sobre o controle global. Curiosos sobre o vídeo? Assista e descubra. Os protocolos dos sábios de Sião são um dos documentos mais controversos e danosos da história moderna. Esse texto, embora falsificado, teve impacto real, moldando percepções e inflando teorias de conspiração em torno da ideia de um suposto controle global por grupos específicos. De origem nebulosa, o documento foi usado como arma para promover visões antissemitas e disseminar ódio, sendo explorado por figuras políticas e movimentos que viram nele uma oportunidade de manipulação social e reforço de preconceitos. Entender a história desse texto e o modo como foi usado para fomentar teorias conspiratórias é essencial para desvendar o perigo das informações falsas e como elas podem moldar a realidade, mesmo quando são fundamentadas em mentiras. Os protocolos apareceram pela primeira vez no final do século XIX, em uma época em que as tensões políticas e sociais eram intensas, especialmente na Rússia, onde foi supostamente redigido. Esses documentos foram apresentados como uma série de atas secretas de uma reunião dos sábios judeus, que teoricamente planejavam controlar a política, a economia e a cultura global para submeter a humanidade a um domínio oculto. O conteúdo do texto era assustador. Ele descrevia, com detalhes minuciosos, planos para a destruição da sociedade cristã, da moral e das instituições políticas ocidentais. Aparentemente, esses sábios tinham estratégias para manipular a imprensa, corromper os valores tradicionais e desestabilizar governos ao redor do mundo. Essa narrativa não surgiu do nada. O contexto histórico é vital para entender o impacto inicial dos protocolos. A Rússia czarista estava em uma fase de grande instabilidade, marcada por um crescimento da oposição ao regime, tensões econômicas e sociais e um aumento significativo do antissemitismo. Na tentativa de desviar a atenção das críticas, algumas autoridades russas teriam se aproveitado do preconceito generalizado contra os judeus para criar um inimigo conveniente. Se os problemas do império pudessem ser atribuídos a um grupo específico, o ódio e a indignação popular seriam direcionados a esse grupo, em vez de ao governo. Estudiosos e historiadores confirmaram que os protocolos foram, na verdade, uma cópia e adaptação de uma obra satírica anterior chamada Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, escrita por Maurice Joly em 1864. Essa obra foi uma crítica ao governo francês da época, uma ficção política que não tinha absolutamente nada a ver com o povo judeu. No entanto, partes do texto foram plagiadas e adaptadas de forma a criar uma narrativa conspiratória, substituindo o alvo inicial por uma suposta elite judaica. Quem leu os protocolos muitas vezes não tinha conhecimento dessa origem, e por isso o documento foi para muitos uma prova de um plano de dominação. A falsificação teve seu auge de popularidade no início do século XX, mas seu impacto foi sentido de maneira global e duradoura. Diversos líderes e ideólogos antissemitas abraçaram a ideia dos protocolos como uma maneira de comprovar suas próprias visões preconceituosas e influenciar as massas. Esse foi o caso de Henry Ford, o famoso industrial americano, que financiou a impressão de milhares de cópias dos protocolos nos Estados Unidos, promovendo a ideia de uma conspiração judaica global. O livro se espalhou pela Europa, pelos Estados Unidos e até por países do Oriente Médio, onde também foi amplamente distribuído. Adolf Hitler e o Partido Nazista Alemão foram alguns dos que se aproveitaram desse falso documento para apoiar suas políticas racistas e antissemitas. Em Mein Kampf, Hitler cita os protocolos como prova de que os judeus estavam de fato tramando contra a Alemanha e o mundo. No contexto da Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial, onde o sentimento de derrota e humilhação era forte, a ideia de que os judeus tinham conspirado contra o país encontrou terreno fértil. O ódio já presente na sociedade foi intensificado, e os protocolos serviram como justificativa para políticas que levariam a consequências catastróficas. Os protocolos foram denunciados como falsificação várias vezes ao longo das décadas, mas infelizmente, isso não impediu seu uso e seu impacto. Em 1921, o jornal britânico The Times publicou uma série de artigos desmascarando os protocolos como um plágio grosseiro e uma fraude.
Posteriormente, investigações e estudos acadêmicos reforçaram essa denúncia, comprovando a origem fabricada do documento. Mesmo assim, o impacto já estava feito. A história dos protocolos mostra que, uma vez que uma mentira é disseminada, desmenti-la não é tão simples. A narrativa já havia se espalhado pelo mundo e influenciado milhões de pessoas. Mesmo com o desmascaramento, o apelo conspiratório dos protocolos ainda persiste em certos círculos até hoje. As teorias da conspiração, uma vez arraigadas na mentalidade de um grupo, tornam-se difíceis de erradicar. Afinal, o apelo das teorias conspiratórias muitas vezes reside em sua promessa de fornecer respostas simples para questões complexas e em seu poder de fortalecer um sentimento de comunidade entre aqueles que acreditam ser iluminados com a verdade. Esse fenômeno foi especialmente potente em relação aos protocolos, que, devido à sua narrativa, alimentaram a falsa ideia de que existe um grupo em controle absoluto dos rumos do mundo. Os protocolos dos sábios de Sião tornaram-se assim um exemplo clássico de como uma falsificação pode ser usada como arma ideológica. Eles não só impactaram o curso da história, mas também continuam a ser uma ferramenta de manipulação. Mesmo que hoje muitas fontes de informação e grupos de pesquisa trabalhem para desmentir e educar as pessoas sobre a falsidade do documento, ele ainda é citado e reproduzido por grupos extremistas que buscam justificar preconceitos. Esse episódio nos lembra de que devemos questionar e investigar a origem das informações que consumimos, especialmente quando elas são usadas para espalhar ódio ou dividir pessoas. Gostando dos nossos vídeos? Então curta e siga nosso canal Como Assim Curiosidades. Segue o vídeo. Os Protocolos dos Sábios de Sião, um documento que se revelou uma das maiores fraudes da história, mas que, mesmo assim, alimentou a paranoia de gerações. Criado no início do século XX, esse texto apócrifo foi uma arma poderosa nas mãos de antissemitas, servindo como um suposto manual para a dominação global judaica. O que é mais perturbador não é apenas a falsificação em si, mas como ele encontrou ressonância em mentes vulneráveis, sedentas por explicações simplistas para a complexidade do mundo. A ideia de que um grupo secreto controla tudo, desde governos até economias, é sedutora. E enquanto a realidade é muito mais complicada, essa narrativa se espalhou como fogo em palha seca. O que me intriga é como uma mentira tão grotesca pode moldar sociedades, justificar atrocidades e perpetuar ciclos de ódio. O que isso diz sobre nós? Que a verdade é muitas vezes menos atraente que a ficção. Nos dias de hoje, vemos ecos da manipulação dos protocolos em diversas teorias de conspiração. O medo e a desconfiança da população em relação ao poder e aos meios de comunicação são aproveitados para criar narrativas que, embora falsas, oferecem uma explicação para a complexidade do mundo. A forma como os protocolos influenciaram as mentalidades no século passado serve de alerta para as gerações atuais. Mesmo no contexto da internet e da facilidade de verificação de informações, mentiras e teorias da conspiração ainda têm um apelo que não deve ser subestimado. O sucesso dos protocolos como instrumento de manipulação foi construído em cima do desconhecimento, dos preconceitos e das tensões sociais da época, ingredientes que ainda encontramos em diferentes graus na sociedade moderna. A história dos protocolos dos sábios de Sião é um lembrete sombrio dos perigos das mentiras e da desinformação. Esse documento falsificado foi usado para justificar genocídios, perseguições e ódios. Ele ilustra como teorias de conspiração podem se espalhar e como falsas evidências podem ser manipuladas para criar inimigos imaginários. É também um convite a todos nós para que questionemos e investiguemos mais antes de aceitar informações que podem impactar negativamente a sociedade. No fim das contas, ao entender o impacto de documentos como os protocolos, podemos aprender a reconhecer e resistir às narrativas conspiratórias que, infelizmente, ainda tentam nos dividir. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com seus amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.